dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar um prosseguimento para um assunto que foi abordado de leve na nossa última apresentação, que é a necessidade que nós temos como microempreendedores individuais de fazer essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Por que que isso é muito importante? Porque no MEI, por definição, já há uma permissividade em que a vida da pessoa jurídica e a vida da pessoa física se entrelacem. Porém, isso do ponto de vista de acompanhamento do desenvolvimento da empresa, da saúde financeira, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, pode gerar dificuldade nesse acompanhamento. A gente não saber mais o que está acontecendo, porque recursos de uma ou outra pessoa podem acabar interferindo na outra. Gastos de uma ou outra pessoa podem acabar interferindo na outra e a gente não vai ter ali uma noção clara de como está a saúde financeira de cada uma delas. Então, a gente tem que ter em mente de que agora a gente tem que fazer o gerenciamento das finanças de duas pessoas, uma pessoa jurídica e uma pessoa física. E aí é importante fazer a separação entre essas duas pessoas, separar os investimentos e despesas entre as pessoas física e jurídica. O que acontece? Na aula passada, o Jorge me perguntou se poderia pegar o investimento que era da pessoa física e usar na pessoa jurídica. Olha, poder pode, do ponto de vista de manter a saúde das duas pessoas apartadas, você pode usar mecanismos para que isso seja feito. Por exemplo, você vai pegar um valor que você tinha lá destinado a um objetivo, que por uma mudança qualquer na sua vida não aconteceu. Eu dei até o exemplo, né, de que faria uma viagem e por algum motivo essa viagem não vai acontecer, o dinheiro está lá parado. Você pode, como pessoa física, emprestar. Você não vai dar, você não está dando, você está emprestando para a pessoa jurídica, tá? O que que você vai fazer? Você vai emprestar a ele a mesma taxa de juros que você vinha obtendo quando esse capital que você está deslocando da pessoa física para a pessoa jurídica estava aportado naquele investimento. Então você vai finalizar aquele investimento que você tinha e vai pegar esse capital, destinar ele para a pessoa jurídica, porém a pessoa jurídica vai agora ficar te pagando os juros que aquele capital que estava lá aportado estava rendendo, certo? E a empresa jurídica, a pessoa jurídica, em algum determinado momento, vai fazer o pagamento desse valor que ela pegou emprestada. Simples, tá? Agora, o que acontece? Isso é uma situação extraordinária. Não dá para fazer isso todo o tempo. É aconselhável que não se faça isso. A pergunta foi: pode fazer? Poder pode, mas não é aconselhável que se faça isso uma coisa rotineira, tá?
É uma situação extraordinária. Bom, quando a gente fala aqui em investimento, né, tem que lembrar também do investimento de tempo. A gente também tem que separar o tempo dedicado a cada uma das empresas, tá? Bom, vamos ver aqui agora sobre uma forma que a gente já pode utilizar, um mecanismo muito simples que a gente pode utilizar para separar já as, os investimentos e as despesas. Nós podemos já começar esta separação lá na fonte, que é a separação em duas contas bancárias. Nós vamos ter aqui a separação, né? Conta pessoa jurídica, uma conta empresarial, conta pessoa física, uma conta particular no banco. O que nós estamos recebendo oriundo do trabalho realizado pela pessoa jurídica é destinado à conta empresarial. Os gastos da pessoa jurídica saem da conta empresarial. O que a gente recebe por realizar, né, um trabalho para uma outra empresa, como que é uma situação, por exemplo, que é comum. O MEI, ele começa como MEI, mas ele ainda está vinculado a uma outra empresa. Ele ainda trabalha, por exemplo, de carteira assinada para uma empresa e está iniciando um trabalho ali como MEI. Então, essa outra empresa vai pagar ele na conta particular dele. O MEI, quando for pagar o Prolabore, o MEI pessoa jurídica, quando for pagar o Prolabore, vai pagar nessa conta pessoa física. Então, assim, já começa separando, né, na conta do banco o que é empresa, o que é pessoa física, vida particular e vida empresarial. A gente separa já lá na fonte. Fica mais fácil para a gente poder contabilizar as entradas e saídas e ter uma noção do que está acontecendo. Bom, como é que a gente vai fazer essa separação? A gente pode utilizar o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele afirma que para a maioria dos trabalhos que existem, 80% dos resultados vem de 20% das ações que são feitas. Significa dizer que de 100% do que a gente tem de resultado, 80% desses resultados são oriundos de uma pequena parte. Ou seja, nós temos que concentrar, né, a nossa atenção nesses 20%. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente vai ter que fazer um filtro, porque nós não vamos ter a capacidade, né, de sermos assim meticulosos a ponto de ficar anotando todos os gastos que nós estamos tendo, calculando todas as pequenas coisinhas que a gente vai ter de gasto como pessoa jurídica e como pessoa física e planilhar isso tudo. A gente vai perder tanto tempo fazendo isso que a gente não vai trabalhar. Não é o objetivo, né, do, do MEI ficar trabalhando na gestão da saúde financeira da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Isso não faz sentido você demandar tanto tempo para isso. Então, o que que você vai fazer? Você vai utilizar o princípio de Pareto, tá? E vai dar atenção para as principais despesas que afetam simultaneamente os dois orçamentos. Então, vejamos. Vou pegar aqui um exemplo.
existe um gasto elevado de energia elétrica por parte de determinada atividade. Digamos que o MEI agora está trabalhando com um maquinário de serralheria, né? Então ele tem esmerilhadeira, ele tem máquina de solda, ele tem uma máquina de serra, de corte, de metal. Então, energia elétrica demanda, ele faz isso na casa dele. Energia elétrica demanda bastante. Então, ele vai concentrar, tá, os esforços dele para fazer a separação da conta da energia elétrica. Agora, ele foi fazer uma entrega em algum local e saindo dali, ele passou numa lanchonete, comeu um salgado, tomou um suco. Não obrigatoriamente ele vai ter que ficar anotando isso e classificar se isso foi oriundo, esse gasto foi oriundo da pessoa jurídica ou da pessoa física, entendeu? Ele vai dar atenção ao que é o mais importante. Se ele trabalha com entrega, os custos ali envolvendo gasolina são, são mais elevados. Então ele tem que separar, se preocupar em separar o custo que ele tem com gasolina, né? Gasolina vamos até sobrevalorizar a gasolina e não podemos esquecer também a manutenção do carro, né? A gasolina, ela, às vezes, ela é sobrevalorizada e o custo de manutenção do carro a gente não repara muito porque ele não sai quase que diariamente, mas ir no posto por frequência a gente vai lá e abastece, mas aqui seria o gasto com o carro, né? E eu coloquei aqui essa imagem também da ampulheta para a gente tem que ter também o tempo, isso é importante, o tempo que a gente está gastando em cada uma das pessoas, tá? Bom, exatamente, tempo é dinheiro, a gente deve acompanhar mensalmente as horas trabalhadas como MEI, calcular o custo da nossa hora trabalhada e isso é que deveria demandar o nosso prolabore, né? Então, assim, chegar a essa conclusão de qual é o custo da nossa hora trabalhada. Interessante se você puder comparar esse custo de hora trabalhada, esse valor que você está tirando ao fim do mês com o seu trabalho, em relação a uma atividade idêntica ou semelhante que é paga para um trabalhador assalariado, para poder ver se esse seu prolabore ele estaria equivalente a um salário de uma pessoa que trabalha assalariada. E, muito importante nessa hora, calcular em cima disso o custo da hora trabalhada. Esse custo da hora trabalhada será feito em cima do salário dessa profissão, né, assalariada, em cima das 40 horas semanais padrão CLT. E você tem que agora, para você poder fazer isso, acompanhar quantas horas você está trabalhando como MEI. Então, aqui é importante que você seja, sim, detalhista. O ideal seria que você quase, eu estou falando quase, mas é bem. O ideal seria fazer isso mesmo, que você pudesse bater o ponto, tá? Quando você trabalha como MEI. Então, você está trabalhando agora como MEI, você está ali iniciando nesse momento e vou trabalhar agora quatro horas como MEI.
terminou às 4 horas, bom, agora eu não estou trabalhando mais comumente. Então, seria isso. Você parou de trabalhar, encerrou, anota. Voltou a trabalhar naquele dia, anota. O ideal seria você ter isso planilhado, acompanhar isso mensalmente, até você poder estabelecer que geralmente eu estou trabalhando para o MEI de uma determinada quantidade de horas por semana para você poder calcular o custo da sua hora trabalhada. Bom, você vai se preocupar com o salário, o tempo, com o tempo que você trabalha para poder ver o que está sendo gasto com um com o outro, com um ou com dois itens desses que seriam mais importantes para você ver aonde é que as duas pessoas estão se entrelaçando ali, né? Poder fazer essa separação no que é mais no primeiro ou no segundo, primeiro e um segundo item importante, além do tempo que vai gerar o seu prolabore e o resto. Bom, o resto sai no pozinho. É o lanchinho que você fez, é a internet que você está pagando. Não é uma coisa muito cara se você for dividir por hora que você gasta de internet com a pessoa física, hora que você gasta de internet com a pessoa jurídica. Não vale a pena você ficar planilhando isso, tá? O resto sai no pozinho, faz parte da natureza do MEI. É importante que isso não interfira na, na sua gestão financeira das duas pessoas. Como eu havia dito, esse aí, o resto sai no pozinho, são os 80% que só vão representar 20%, tá, do resultado. Uma série de coisas que são tão pequenas que não adianta a gente ficar aqui gastando nosso tempo para planilhar isso e, e ver que gastou R$ 5 num lanche quando estava a trabalho e você pagou com a conta da pessoa física. Isso daí não vai interferir, não vai chegar a ser tão importante se você fizer essa separação que a gente já havia comentado. Vou repetir aqui. Tempo, isso é importante para calcular a hora trabalhada, isso é importante. E mais um ou dois itens que têm a importância, têm uma preponderância, impactam realmente na gestão das duas contas. Essa separação é importante para evitar que você esteja, enquanto pessoa física, alimentando com o dinheiro de pessoa física o, as contas da pessoa jurídica. Então você, enquanto pessoa jurídica, olha e acha que está tendo um bom resultado. Porém, o dinheiro está saindo da pessoa física para a pessoa jurídica e está mascarando. Ah, não pode fazer? Pode, pode fazer. Se isso estiver dentro do seu planejamento, você vai fazer isso sem problema, né? Você estaria assumindo, enquanto pessoa física, os gastos da pessoa jurídica até que ela possa caminhar com suas próprias pernas. Mas isso tem que estar planilhado. Isso também é importante para você, a separação do tempo, para você saber quanto de tempo você está dedicando à pessoa jurídica, né? Porque aí você, enquanto pessoa física, está abrindo mão
de fazer determinadas atividades para investir esse seu tempo na empresa. Isso é importante, porque como nós havíamos conversado na última aula, essa situação ela existe e ela vai existir. E não tem como a gente fugir dela. Porém, ela não pode ser uma situação que se prolongue no tempo, que não tem uma data para acabar. O importante é você ter esse objetivo. Olha, eu vou me dedicar agora, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer, não vou, né, passar esse tempo aqui dedicando a uma coisa em que eu, pessoa física, gostaria, porque eu estou investindo na, na pessoa jurídica. Agora é tudo, estou voltado para lá. Então eu tenho esse período aqui agora, nesse primeiro ano, nesse segundo ano, eu sei que eu vou ter que fazer isso, porque eu estou investindo necessariamente para o crescimento da empresa. Quando você tem essa separação de tempo e a separação das contas, se esse investimento de tempo que você está fazendo está dando resultado, porque você consegue acompanhar ele, né? Devido à separação das contas, devido à análise que você está fazendo, do planejamento que você vê, as metas que você colocou sendo atingidas, isso te dá mais ânimo para continuar abrindo mão de determinadas coisas quanto pessoa física para obter os resultados, porque você sabe que você está no caminho certo, você sabe que a data que você colocou de obtenção do seu objetivo está cada vez mais perto de ser alcançada, seu objetivo está mais perto de ser alcançado. Isso te dá um ânimo para prosseguir. Então é importante você ter essas coisas planejadas, né? Essa separação, para que você possa acompanhar os resultados com veracidade, para te dar um retorno de aonde tem que corrigir e, se não houver necessidade de corrigir, para te dar um retorno de que o que você está fazendo está correto. E isso psicologicamente te dá mais vontade de prosseguir, apesar das coisas ruins que acontecem, né? Então seria essa parte, assim, separação para não ter uma mescla de resultados, de forma que você não saiba mais o que é oriundo de um, o que é oriundo do outro. E aqui são os nossos apoios, né? Cirandas e Saúva. A gente termina aqui a nossa apresentação de hoje e vejo vocês na terça-feira. Um abraço a todos e até mais.